irmão? Convido a todos nessa hora para podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando agora o terceiro trimestre de 2022 e que tem o título central Fé e Verdade, da revista de Jovem e Adultos da Convenção Batista Fluminense. É o tema central, Fé e Verdade, reflexões da carta de Tiago, 1, 1 e 2 Pedro e Judas. Judas, o apóstolo, né? Nós já estudamos a primeira lição, a fé e as provações. Agora estaremos estudando a fé e o convívio social. Estaremos lendo agora, nesta hora, Tiago, né? Texto base em Tiago 2, de 1 a 13. Tiago. Vou botar aqui, irmãos. Tiago. 2, de 1 a 13. 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoa. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, entrar também algum pobre com vestimenta sóbria, e atentardes para o que traz a vestimenta preciosa, ele disser, senta aqui em lugar de honra. Ele disser ao pobre, tu fica aí em pé e assenta debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos não fizeste juízo dos meus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino, e prometeu os que amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, e não vos arrasta os tribunais? Porventura não blasfema eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumpridos conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fizeres acepção de pessoas, cometeis pecado, sois redarguido pela lei transgressor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. E se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei, como advento ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Antes de entrar no estudo, quero fazer algumas perguntas para ser desvendada nesse estudo. Você tem dificuldade de dialogar com aqueles que vivem e pensam diferente de você e respeitá-lo? Você consegue separar o fato de não discriminar as pessoas e não concordar necessariamente com seus pensamentos e atitudes? Você está consciente da Bíblia Sagrada, proposicional, assertiva em muitos assuntos que são polêmicos na sociedade, mas que entre o politicamente aceitável e os princípios eternos do Senhor, eles têm preeminência e proeminência? Então, irmãos, essas perguntas vão ser aqui, se possível, debatidas e justificadas com esse estudo do nosso querido pastor Ronaldo, né? E desde já nós queremos agradecer esse querido pastor que fez escreveu, né, para nós as lições desse trimestre. Pastor Ronaldo, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho aqui. O autor é Pastor Ronaldo Gomes de Souza, né? E a gente vai agora fazer a leitura, o estudo da palavra, né? O estudo da revista, aliás, perdão, a fé e o convívio social, mas antes nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelo esse vídeo estudo. Pai querido Deus, nós queremos te agradecer pela essa videoaula, Senhor, que toda semana nós estamos aqui comentando, falando da tua palavra, divulgando, e que todos aqueles que têm permanecido conosco, ó Deus,
e que possa ser abençoado cada dia mais na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua oportunidade, que seja um estudo que venha servir para a edificação da nossa vida, da sua igreja, de modo geral. Em nome de Jesus. A análise sobre o tema da discriminação é bem presente no mundo atual. Englobamos aqui discussão sobre discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação contra a assim chamada orientação sexual, discriminação social, entre tantos outros. Então, o autor vai comentar que naquele tempo já tinha alguns preconceitos, né? E aqui fala dos dias atuais, essas discriminações, esses preconceitos. Algumas dessas questões não estavam tão latentes na época do Tiago, pelo menos não com intensidade que são discutidas hoje. Todavia, a discriminação social abordada por Tiago compreende princípios de validade para todos os tempos. Então, em todos os tempos, nós devemos, permanecer no propósito que o Senhor nos ensinou. Nós, nos tempos do apóstolo, mais rico era mais bem recebido, dando até a impressão de estar sendo bajulado, enquanto os mais pobres eram deixados de lado e não recebiam a mesma atenção. A orientação de Tiago é clara. O modo de agir em relação às pessoas demonstra as verdadeiras convicções a respeito de Deus. Vamos ter, então, quais os fundamentos que o cristão tem para não aceitar nem praticar a discriminação contra o seu próximo. Então, aqui, nesse estudo, nós vamos falar como não entrar nessa cilada, de discriminação, preconceito, e muitas das vezes levam a discussões em debates, na mídias, nas igrejas, na sociedade de um modo geral. Primeiro ponto, o exemplo de Jesus, que já tem como texto base para esse primeiro ponto, o capítulo 2, de 1 a 4. Como já li, os irmãos podem reler, então vamos logo ao assunto aqui, A competição entre as pessoas por reconhecimento e louvor e honra parece estar constantemente presente na sociedade humana, independente da época. Independente da época, irmão, o ser humano tem esse desejo, de ser reconhecido, ser louvado, ser honrado. As parábolas que Jesus conta em Lucas 14, 7, 14, Vamos aqui manusear a palavra de Deus, em Lucas 14, 7. Lucas 11, 14, 7 a 14. Diz assim: ele disse aos convidados uma parábola, preparando como escolhia os primeiros assentos, e dizendo: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente em primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. E vindo que te convidou a ti, e te diga: vá ao lugar este, e então com vergonha tens de tomar o derradeiro lugar, o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, ele te diga: amigo, assenta mais para cima, então terás honra diante do que estiver contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chamas os teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição. Então, irmão, é uma promessa aqui também que nós seremos recompensados de todos os bens que nós fizermos aqui na ressurreição do justo. Então, trata essa questão como também o faz a condenação dos fariseus em Mateus 23. Depois os irmãos lêem. Temos esse mesmo problema hoje. Encontramos alpinistas sociais na política, nos negócios, na sociedade e até na igreja. Infelizmente, não é comum encontrar igrejas, grupinhos e panelinhas, os quais podem acarretar dificuldades para com recém-convertidos se entrosarem. Se você acha que não é bem assim, comece pelas palavras de Paulo em 1 Coríntios,
Vamos ler aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 1, 8. 3, 1, 8. É isso mesmo? 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais credes, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Estevão, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Né, irmãos? Agora, irmãos, continuando o estudo, já lemos esses versículos, né? Alguns membros da igreja usam o cargo de liderança para realçar sua imagem de relevância. Muitos cristãos para os quais Tiago escreveu disputavam cargos dentro da igreja e por isso sofreram severa advertência. Então nós vamos ver que já naquela época muitos almejavam cargos de liderança para se destacarem, irmãos. Então nós vamos ver aqui Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos maior duro juízo. Então, irmão, temos que ter cuidado, porque receberemos, o Senhor vai cobrar dessas pessoas, né? Cargo, liderança, responsabilidade. Em Jesus aprendeu uma atitude totalmente diferente. Ele experimentou a rejeição ao mais alto nível, a ponto de ser condenado à morte por inveja, despeito dos líderes religiosos dos judeus. Entretanto, inimigos de Jesus reconheceram que suas credenciais eram diferenciadas. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Mateus 22, 16b. Então, irmãos, nós vemos que até as autoridades daquela época reconheciam a autenticidade de Jesus, a autoridade de Jesus. O episódio em que a viúva pobre oferece a sua oferta é mais uma prova de como Jesus olhava a questão favorecimento pessoal. Marcos 12, 41, 44. Então vamos ler também aqui. Estando Jesus assentado em frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro à arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 reais. E chamando seus discípulos, ele disse: na verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram a arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Então, irmão, Jesus era muito observador e viu que alguns queriam ser exaltados pondo ofertas. Não que isso, não estou dizendo que não seja necessário, mas é o motivo que você oferta. Então temos que ter cuidado também, né? Contrastando com a tendência humana de julgar outros pela aparência do seu passado, coisas que são unicamente exteriores, Saulo, quando se converteu, experimentou essa desagradável situação. A igreja de Jerusalém teve medo de recebê-lo, sendo necessário que Barnabé tomasse a iniciativa de romper as barreiras. Então, irmão, está em Atos 26, 9, 26, né? Nós vemos aqui que Barnabé foi quem levou realmente Paulo ao conhecimento da graça, assim ajudando a ele na entrada da igreja, né? O seu chamado, ele já tinha um chamado, Deus já tinha chamado, mas houve ali uma ajuda de um irmão. E nós possamos pegar isso aqui como bom exemplo de um bom cristão que ajuda, está ali preparado. Barnabé, né? Então nós falamos, irmãos, o exemplo de Jesus, né? Jesus foi exemplo que combateu o preconceito, tem combatido até hoje.
e a discriminação. O tratamento gracioso de Deus para com todos. Texto básico, Tiago, é o mesmo texto, né, que nós lemos, mas só que ele está separando aqui alguns versículos como texto básico. Vamos aqui, Tiago 2, 5, 7. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá liberalmente, não lance em rosto, ele é dado. Então, peça sabedoria a Deus, né? E que Deus tem dado, ele não vai lançar em rosto. Peça, porém, com fé. Então, pedir sabedoria com fé. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, lançado de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, irmão, temos que ter fé e sabedoria, né? Pedir sabedoria. Ora, fica claro aqui que Deus não leva em conta as diferenças nacionais ou sociais. Ele é gracioso, ele tem graça para com todos. Atos 10, 34. A respeito de cristãos judeus que ficaram estarrecidos quando Pedro visitou a casa de um gentio chamado Cornélio e pregou aos gentios e até comeu com eles, os senhores e escravos. Efésios 6, 9. Vamos ler também. Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com ele, deixando-os ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, irmão, um exemplo para todos nós, ricos e pobres, não fazer discriminação, não fazer preconceito. Bem como os ricos e os pobres são iguais para Deus. O apóstolo Tiago ensina que a graça de Deus transforma o homem em pobre, pois este não pode depender da sua riqueza. Também transforma um homem pobre em rico, pois aquele que lhe dá como herança a riqueza da graça de Cristo. Então, em Cristo somos todos iguais, né? Quando compreendemos e vivenciamos realmente a graça de Deus no relacionamento com as pessoas, com base no plano de Deus, não no merecimento do homem, a sua posição social, sua cor, sua circunstância presente. A igreja não pode se depender de uma classe social, um extrato de sociedade, seja ele qual for. Quando Jesus morreu na cruz, desfez o muro que separava os judeus e gentios. Efésios 2, 11, 22. A sua obra salvadora, morte e ressurreição. Jesus derrubou todos os muros que o homem construiu. Constrói e venha construir. Então, irmãos, o cristão deve combater todo tipo de preconceito, todo tipo de racismo, todo tipo de assegração, né, de qualquer espécie, né? Ricos, pobres, jovens, velhos, culto, inculto, qualquer outro rótulo antagônico foi desfeito. No entanto, o texto mencionado não induz, muito menos autoriza nós chegarmos à conclusão da universalista, a qual afirma que todos serão salvos. Até mesmo o diabo, seus anjos, o inferno, simplesmente é uma metáfora das condições existentes na criação. Esse é um pensamento confuso, ilusório e antibíblico. Deus é bom, gracioso e justo. Então, irmão, apesar de nós combatermos o preconceito, mas a palavra de Deus tem que prevalecer. Sabemos que todos nós vamos ser julgados com nossas atitudes. O inimigo tenta nos acusar diante de Deus. E tem pessoas que não acreditam que o diabo existe, mas ele existe. Tanto é que existe o bem e o mal, e sempre há um oposto, o positivo e o negativo. Então, irmãos, aqui nós falamos o exemplo de Jesus, o maior, combateu, o tratamento gracioso de Deus para com todos. Deus não teve acepção de pessoas, né? Não estimulou isso. O ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é a nossa meta, a nossa base, a nossa estrutura para combatermos todo tipo de preconceito. A Bíblia combate todo tipo de preconceito, porque, irmãos, pensa, foram pessoas que falaram, inspiradas por Deus, de várias classes sociais, né? Então, a Bíblia não tem preconceito, não existe discriminação. Isso está em Tiago 2, e 8 a 11. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação, o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva.
porque sai o sol, ardor, e a erva seca, a flor cai, a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. É bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, irmão, nós vemos aqui que há uma promessa, né? E fala sobre o tempo que nós não temos vida própria, né? Ele diz assim, porque sai o sol, o ardor, a erva seca, sua flor cai, a formosa aparência do aspecto perece, assim murchará também o rico e os seus caminhos, né? Então, riqueza é passageira, irmão. O apóstolo Tiago recorre ao Antigo Testamento para lembrar um dos mandamentos mais conhecidos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Na parábola do bom samaritano, aprendemos que o próximo é toda pessoa que precisa de ajuda. Com efeito, este mandamento é considerado regra de ouro da relação cristã. Em primeiro lugar, porque foi Deus quem deu esta ordem com o amor que procede dele, e assim ele espera que compartilhemos esse amor com os outros. Em segundo lugar, porque amar o próximo é a regra que traz sentido para todas as outras leis. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. E se cada pessoa amasse de fato o seu próximo, não haveria necessidade de ter milhares de leis tão complexas, né, irmão? Realmente as leis, irmãos, ela tenta regularizar as situações, mas como o autor colocou aqui, se houvesse o amor, não precisava dessas leis, porque cada um respeitaria o próximo, né? Praticar o amor cristão significa que devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Posso não gostar do modo de falar, de seus hábitos, nem é necessário tê-la como alguém que vive dentro do meu círculo de intimidade. Praticar o amor cristão significa tratar os outros de maneira como Deus nos trata. É um ato de vontade, não mero sentimentalismo fabricado artificialmente. Amar é glorificar a Deus. Então, irmão, quando nós amamos o nosso próximo, nosso irmão, estamos amando a Deus, glorificando a Deus, o seu ensinamento. Então falamos aqui, irmãos, o primeiro tópico, exemplo de Jesus. O segundo, o tratamento gracioso de Deus para com todos. E agora nós falamos aqui no terceiro tópico, o ensino da palavra de Deus. E agora no quarto e último tópico é o temor de julgamento de Deus. Tudo passa pelas mãos de Deus e Ele vai julgar todas as coisas, né? Não obstante, o apóstolo Tiago nos adverte acerca da justiça de Deus e quanto importa teremos o seu justo julgamento. Tanto Jesus quanto Paulo, em João 5, aqui, João 5, 24. Vamos lá. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, passou da morte para a vida, né? Em Romanos, Paulo fala também, né? João falou lá, Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, irmãos, né? Então diz assim, expressa com total clareza que os cristãos jamais serão julgados por seus pecados, mas nossas obras serão julgadas e recompensadas. Romanos 14, 10, 13 e 2 Coríntios 5, 9, 10. Os versículos 12 e 13 nos apresentam 3 ensinos sobre o juízo de Deus em relação ao fato de que devemos ter cuidado com o que falamos e como tratamos as outras pessoas. Então vamos ler aqui 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Primeiro, as nossas palavras são julgadas.
aquilo que dissemos para as pessoas de forma como dizemos será colocado diante de Deus. Até mesmo palavras descuidadas serão julgadas. Mateus 12:36. Nossos atos serão julgados. Deus não se lembra mais do nosso pecado, de modo a nos condenar por eles. Jeremias 31:34, Hebreus 10:17. Mas esses pecados afetam o nosso caráter, nossas obras. Não é possível pecar levianamente ao mesmo tempo servir com fidelidade. Deus perdoa os nossos pecados quando os confessamos a Ele, mas não pode mudar suas consequências. Terceiro, nossas atitudes serão julgadas. Há duas atitudes contrastantes: demonstrar misericórdia para com os outros e ser recusado de demonstrar misericórdia se somos misericordiosos com os outros. Deus será misericordioso conosco, no entanto, não devemos advertir essa verdade transformada em algo falso. Não há um ensino que se nos esforçamos em sermos misericordiosos, merecemos a misericórdia da parte de Deus. Isso é impossível, até mesmo pelo próprio significado da palavra misericórdia. Não recebemos o que merecemos, pois se merecêssemos, não estaríamos sendo tratados com misericórdia nem com graça. Seremos julgados pela lei da liberdade. Liberdade não é sinônimo de licenciosidade. Licenciosidade faz tudo o que você tem vontade. É o pior tipo de servidão. Ser livre significa ter liberdade para fazer tudo o que é permitido em Jesus Cristo. Licenciosidade é confinamento. Liberdade é realização. Conclusão. Os princípios aqui estudados sobre o assunto discriminação pode ser aplicado a todas as áreas da sociedade hoje, tanto discute de forma acalorada, extremista, buscando mais confronto do que diálogo. O fato de aprendermos nessa lição, não devemos agir com discriminação. Não significa que vamos abrir mão dos princípios, valores e ensino da palavra de Deus, mesmo quando os assuntos são difíceis e polêmicos. Vale dizer que onde a palavra de Deus é assertiva, proporcional, não há discussão, não há o que discutir, duvidar, buscar um acordo comum. O que precisamos é ter em mente o coração aberto para apresentar a verdade com amor às pessoas, lembrando que a Bíblia Sagrada diz: mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Meu irmão, meu amigo, talvez alguma dessas perguntas que eu fiz ao princípio, que está dentro da revista também, pode ter solucionado essas respostas. Vamos orar? Vamos mais uma vez orar, agradecer a Deus. Quero desde já estar agradecendo a todos que têm participado conosco nesses ensinamentos da videoaula da Escola Bíblica Dominical, né? E do nosso canal digital também. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um vídeo, aula, ó Deus, que nós temos feito aqui semanalmente com o propósito de divulgar a sua palavra e apresentar, Senhor, a cada um deles conhecimento para vencer os problemas, as dificuldades, as barreiras, ó Deus. Nessa semana, Deus, nós estudamos a discriminação, o preconceito, a acepção de pessoas, que essas coisas, Senhor, que não pertencem a Ti, possa ser tirado do meio da Tua igreja, que nós possamos ser luz e sal neste mundo, que nós possamos levar, Senhor, o Evangelho sempre a sério, estando presente, estando falando, estando amando a cada um de nós, a cada um dos Teus servos. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero Te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, vem conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?